hoje vamos ver as duas últimas festas que Deus estabeleceu para o seu povo, que é o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, o dia da expiação, ele diz respeito a oferecer sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes do povo e para purificar o santuário. Esse dia também era de descanso, mas também de jejum. E eram oferecidos sacrifícios no dia da expiação. É o chamado Yom Kippur, né, na linguagem hebraica. Ele se dava entre setembro e outubro, este dia da expiação. E esse dia, então, era muito importante na vida do povo de Deus, porque veja a intenção e o objetivo dele. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então vejam, meus irmãos, o dia da expiação, embora esteja como um dia que seria festivo, não é? Mas como já falei, expliquei, as festas que Deus estabelece para o seu povo não é na ideia de festividade como se vê hoje em dia. Quando se fala de festa, hoje em dia, você entenda, é o frevo, né? É a bebedeira, é usufruir de tantas coisas que o mundo oferece. Mas as festas de Deus, ela tinha por objetivo trazer o povo à santidade também. Então, de fato, as festas do povo de Deus é diferente, e tem que ser mesmo, porque, ora, se não for diferente das festas que os povos que não são de Deus fazem, qual vai ser a diferença? Então, Deus estabeleceu o dia da expiação. Era um dia importante, tão importante que devia conduzir as pessoas à aflição, a afligir-se, humilhar-se, entender o povo que era um momento de se consagrar a Deus, se quebrantar diante de Deus. Não era momento de pular, de gritar de alegria, mas era um momento de entender: olha, nós éramos um povo que estava perdido, nós éramos um povo que estava preso, escravo no Egito, e o Senhor nos libertou de lá, e ao libertar de lá, o Senhor estabeleceu festas como memorial, para que você se lembre de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, verdadeiro, Ele está atuando na sua vida em todo tempo. Deus não abandona o seu povo ao léu e diz assim: olha, agora se vira aí, faz do jeito que vocês pensarem. Não, Deus se preocupa até em mostrar como o povo deveria celebrar, como o povo deveria fazer as festas que ele estava assim determinando para fazer. E é tão séria esse dia da expiação, é tão sério, que ele diz assim, que se não fizesse, a pessoa, a alma que não se afligisse, a alma que não de fato entendesse a importância desse dia da expiação, era eliminada do seu povo. Então a disciplina de Deus era certa. Se a pessoa não se mostrasse afligido, humilhado, quebrantado, buscando realmente nesse dia lembrar da obra que o Senhor fez para libertá-lo,
para expiá-lo dos seus pecados, porque esse é o objetivo da expiação, é remover o pecado do povo. E quem é que fazia isso? Nós já sabemos, já estudamos sobre esses holocaustos e sacrifícios da expiação, né, mais à frente. O que é que acontecia? As pessoas traziam o animal era entregue ao sacerdote, ele imolava o animal, e aquele sangue que era derramado é quem fazia e significava a purificação, o perdão dos pecados. E aí você já começa a entender que esse dia da expiação, na verdade, era um ato preparatório para aquilo que iria surgir mais à frente, na pessoa de Cristo. Jesus fez expiação por nós. E vejam, por que fez Jesus a expiação por nós, todos aqui, por todos do passado, que aí esses sacrifícios aqui apontavam para Jesus, porque eles eram ineficazes. Vejam, todos esses sacrifícios, eles tinham que ser repetidos anualmente, no dia da festa, tinha que ser feito. Mas quando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, veio e fez essa expiação, ele fez completa. Não há mais necessidade hoje do animal ser sacrificado, e até mesmo porque quem quiser fazer isto hoje vai contra a revelação das Escrituras, que já mostrou que isso era feito no passado, mas que em Cristo se cumpriu. Cristo veio e expiou os nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós, de modo que quem nele crê, em Jesus, está salvo. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê vai viver uma vida de santificação. E dentro dessa vida de santificação está o quê? A aflição, a humilhação, o confessar o pecado, o reconhecer, o se arrepender. Isso faz parte do conjunto da expiação. E aqueles que não fazem, já estão eliminados. Assim como aqueles que não se afligiam no dia da expiação era eliminado do povo, até hoje é assim. Todas as pessoas que vivem as suas vidas e não teve a experiência de receber a Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador, ela está eliminada, ou seja, já está condenada. Não, essas pessoas não poderão gozar da vida eterna, por exemplo, não tem a certeza da sua salvação, porque não crê na obra de Cristo. Por isso que, ao não crer na obra de Cristo, aquela pessoa está eliminada, ela não tem condições de adentrar os céus, não tem condições de, vivendo da forma como vive, usufruir desta bênção maravilhosa que Deus concedeu a cada um de nós enquanto povo dele. Então você que já nasceu de novo, se alegra em saber dessa realidade. Você que já nasceu de novo, sabe que algo foi feito para expiar o seu pecado. E era necessário que naquele tempo fizesse assim, porque o povo, como nós bem sabemos, esquece rapidamente tudo que se era feito. Por exemplo, esse mesmo povo que Deus está escrevendo aqui para eles, o povo judeu, escrevendo através de Moisés, dizendo: olha, Moisés, digam isso para eles. Por que era necessário fazer assim? Porque aquele povo era um povo de, segundo as Escrituras, dura serviço. Povo de dura serviço. Era um povo que não se lembrava, esquecia facilmente das coisas que Deus fez por eles. Por exemplo, Deus instituiu a Páscoa lá no Egito, quando mandou matar o cordeiro e passar um sangue na porta dos umbrais das portas dele, e o anjo que ia passar, quando visse, eles seriam libertos, livres, não seriam mortos. Pois bem, feito isso, eles presenciaram isso, eles viram isso, e depois o Senhor foi e libertou eles do Egito. Foram, passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, chegaram no deserto, e quando estavam no deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai para trazer as tábuas da lei, né, para eles. E o que é que eles fizeram? Adoraram, pressionaram Arão e pediram um bezerro de ouro. Olha, pediram um ídolo. E aí Arão
foi lá, cedeu a pressão, fez um bezerro de ouro e disse: aí, o Deus que livrou vocês do Egito. Olha que aberração. Aquele povo tinha testemunhado os feitos do Senhor, eles experimentaram, eles viram Deus fazendo a obra, libertando eles. Eles, todos os dias, o Senhor Deus estava cuidando deles, com uma nuvem durante o dia para proteger do calor escaldante do deserto, com um clarão de noite para aquecê-los do frio do deserto, mandava comida, alimento. Mesmo assim, aquele povo foi e pressionou e foi para a idolatria. Então, essa é a condição do ser humano. Sem a graça de Deus, se deixar o homem assim, olha, vai, faz o que está no seu coração, ele vai idolatrar. Ele vai buscar um ídolo. Talvez nem não seja um ídolo visível, mas é aquele ídolo lá no coração, aquilo que ele mais deseja, aquilo que toma o lugar de Deus na vida dele. É o ídolo daquela pessoa. Pode ser o dinheiro, pode ser um bem, pode ser um ídolo mesmo. É aquilo que está aprisionando a pessoa, escrava dela. Aí vem o Senhor Deus, sabendo que esse povo, naturalmente, deixando-os assim, ele vai idolatrar, ele vai sair dos caminhos do Senhor. Aí o que é que Deus fez? Por amor ao seu nome, pela aliança que ele estabeleceu, por ele ter um povo que ele mesmo escolheu, ele garante a esse povo que ele escolheu a sua salvação. E aí ele está tratando com esse povo aqui no deserto, através de Moisés, dizendo: olha, vocês vão ter festas a celebrar. São 7 festas no ano. Vocês vão celebrar. E durante cada celebração dessa tem um objetivo. Primeiro, você tem que descansar para lembrar do Senhor. Você tem que lembrar que Deus é quem provê você. Você tem que lembrar que Deus é quem provê a lavoura para cultivar. Vocês têm que reconhecer que se a terra brotou e deu o seu fruto, você tem que recolher as primícias desse fruto e devolver ao Senhor. Não que o Senhor precisasse, mas era assim estabelecido para o povo saber dessa orientação que o Senhor estava dando para eles. Vimos também a alegria, mostrava também alegria, gratidão no Pentecostes, porque o Senhor favoreceu o povo. Vejam, eles estavam num lugar hostil, numa terra estranha, mas era a terra que o Senhor deu para eles, a Canaã, a terra que manava leite e mel. Eles chegaram lá e trabalharam, produziram, e eles viam a prosperidade chegar, e eles tinham que reconhecer isso através das celebrações que o Senhor assim estabelecia. Também eles tinham que estar alertas sempre, lembrando: olha, o Senhor Deus, a trombeta está soando, e nas trombetas soar, estava sabendo que o ano estava começando. Eles se alegravam com isso. E vejam que essa situação ela se perpetua, porque quando os anjos tocarem a trombeta, o que é que vai acontecer? Será a volta de Cristo. Então, quando se anunciava algo importante, a trombeta soava. Então, quando a trombeta soar, Jesus voltará. Só que essa trombeta agora, quem vai soar são os anjos no céu. Mas aqui há uma representação física. O povo tinha lá a trombeta que soava e dizia: olha, o ano está começando, mais um ano. E aí eles sabiam, entendiam que estavam na presença de Deus e que o Senhor Deus estava ali conduzindo a vida deles. Depois veio a festa, o dia da expiação. E era um dia também importante, solene. Veja, tereis santa convocação. Todas as festas tinham uma santa convocação. O povo era convocado a participar e não podia deixar de fazê-lo. Era tão importante isso que ele disse assim: olha, se você não vir, vai ser convocado, é santa convocação. Quando vocês ouvissem: olha, hoje é o dia da expiação, deveriam afligir a alma. A alma afligida trazia oferta queimada ao Senhor. Então a pessoa consagrada dizia: olha, hoje é dia de expiação, vou oferecer o sacrifício dessa oferta queimada ao meu Deus, porque Ele pagou a minha culpa, Ele derramou sangue
para purificar-me do meu pecado. Por isso que naquele dia ele diz: nada deveria ser feito. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse ele diz: eu destruirei do meio do seu povo. Do meio. Então, alguém engraçadinho chegava lá e dizia: olha, eu vou que nada esse negócio de guardar dia de expiação, não tem nada a ver não, eu vou fazer outra coisa aqui. Era eliminado, destruído do meio do povo, afastado, porque bem precisa levá-lo a sério, ao Senhor e a palavra que Ele manda para eles. Então, quando Deus dissesse, olha, anunciava, né? Santa convocação, é o dia da expiação. Todo mundo parava, ninguém ia trabalhar naquele dia, nenhuma obra se fazia. E isso era um estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então o povo todo, nas suas casas, lembrava disso. E hoje é o dia da expiação, então paremos, vamos oferecer o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, também do povo, e assim purificar o santuário. É o dia da expiação, é o dia de descanso, era dia de jejum, era dia de o povo estar oferecendo sacrifícios a Deus. E oferecer os sacrifícios, assim, era o propósito para esse dia da expiação. Vejamos um texto relacionado a isto em Hebreus 9, versículo 7. Hebreus 9, versículo 7, no Novo Testamento. Hebreus 9, 7, diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Não sem sangue. Então toda expiação tinha que ser e só era feita pelo sangue. Os nossos pecados só são expiados por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Os pecados do povo judeu só eram expiados por causa do sangue do animal que era sacrificado. Então isso mostra que não era o sacrifício em si, mas sim o sangue do sacrifício que era derramado é que trazia a purificação. E assim é entendido porque quando 1 João escreve versículo 9, ele diz: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Então, só Jesus tem essa condição hoje em razão de que Ele derramou o seu sangue por nós. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, temos esse entendimento. Jesus disse: este é o cálice, é o meu sangue, que foi derramado por vós. É o sangue da aliança. Então você está unido a Cristo porque Ele derramou o seu sangue por você. Ele derramou cada sangue daquele sofrimento que Ele passou, tudo ali, mas o sangue que Ele derramou é que valeu a sua libertação, é o que valeu a sua purificação, é o que vale você hoje estar salvo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então o seu pecado, que outrora lhe trazia condenação e morte, hoje não tem mais, porque Jesus Cristo cobriu. Ele assumiu sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, e assumiu para Ele, para que eu e você agora pudéssemos desfrutar dessa realidade maravilhosa que era apontada para nós através do sacrifício do Antigo Testamento, mas foi completamente assumida no sacrifício de Cristo por nós. Então, irmãos, esse era o objetivo do dia da expiação, e nós percebemos que era um dia importante na vida do povo, porque era o dia da aflição, da humilhação, do arrependimento, do quebrantamento, porque era um dia de lembrar da obra que foi feita para libertar aquele povo. Nós também devemos ter esse dia de expiação por nós. Hoje é o dia da expiação para o crente, na ceia do Senhor, porque lembramos da obra que Cristo fez para a nossa salvação.
é o nosso dia da expiação, o dia que celebramos a ceia do Senhor, que assim lembramos da libertação que Ele trouxe para nós. Então nós fazemos isso mensalmente, e o Senhor tem abençoado-nos com fé, com ânimo, com a certeza da promessa que Ele fez, de que nós estamos crendo firmemente naquilo que Ele fez por nós, e isso nos dá ânimo e força para seguirmos adiante. A última festa é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, não é? Também pode-se dizer. Disse mais então o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias, por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então vejam, aqui no final ele já explica o porquê dessa festa dos tabernáculos, né? Que era feita também, essa festa dos tabernáculos, entre setembro e outubro também, né? Depois do dia da expiação ali. E era uma semana de festa. Por causa da colheita, o povo morava em cabanas e oferecia sacrifícios. E qual era o intuito disso? Lembrar a perseguição do povo pelo deserto. Esse era o objetivo da festa dos tabernáculos. Então, como é que era aquilo? Fazia-se tendas naqueles dias, porque ele já nesse momento, então, nessa altura, né, o povo já morava em casas, mas eles não deviam esquecer que teve um período em suas vidas que eles moravam em tendas, em barracas, né? E eles tinham que lembrar sempre disso. Qual era o objetivo, o propósito? Era para o Senhor dizer: olha, para vocês lembrarem, né, que vocês peregrinaram pelo deserto, vocês passaram por situações diversas, adversidades, situações de escassez, e agora vocês estão vivendo a prosperidade. Então, não esqueçam disso, para até mesmo vocês darem valor à vida que vocês levam agora, próspera no Senhor. Deem valor, porque vocês chegaram aí, mas passaram por diversidades na vida. Isso também nos ensina, irmãos, algo muito importante, para que a gente entenda que na nossa caminhada cristã vamos enfrentar também desafios, vamos ter problemas, dificuldades, mas não devemos desanimar, não devemos esmorecer, não devemos desanimar a ponto de dizer assim: não vou mais servir ao Senhor porque agora estou passando por dificuldade. Não façam isso. Quanto mais você tiver alguma adversidade na vida, aí sim é que você deve buscar mais o Senhor.
pois é assim que Jesus manda que nós façamos. Ele disse: olha, no mundo vocês tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, vem a aflição? Vem. Isso é inegável. As Escrituras falam sobre isso. Então, o Senhor fazia e determinou essa festa dos tabernáculos para que o povo não esquecesse que houve períodos em sua vida que eles passaram escassez, tiveram que morar em tendas. Era um povo nômade, vivia num canto, no outro, estava no deserto, depois foi caminhando em barracas, em tendas, até chegar na terra prometida e se estabelecer ali. E hoje está lá o Estado de Israel. Mas com muita luta, com muita dificuldade, com mortes, com perseguição. Mas em tudo isso o Senhor Deus esteve com eles. Em todo esse tempo o Senhor Deus esteve com eles. E bem assim é certo, meus irmãos, que nós devemos ter esse entendimento. Você não está solto aqui neste mundo. O Senhor está com você. O Senhor está no seu lado, à sua frente, cuidando. Ou não é assim? Nós não cremos dessa maneira? Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Somos do povo dele. Olha, nós nos reunimos para adorá-lo, adorar o nosso Senhor, adorar o nosso Salvador. E aqui estamos fazendo isto. Por quê? É a santa convocação. Fomos convocados a estar no dia do Senhor, na casa do Senhor, para adorá-lo. E o povo de Deus entende bem isso. O povo de Deus sabe disso, ele sabe que tem essa necessidade. E até se lamenta quando não pode estar, por razões que o impedem de estar presente. Ele lamenta, porque ele sabe que há uma necessidade da alma de se congregar, de estar junto, de se reunir. E até mesmo para os momentos de confraternização, de celebração, como era o caso aqui das festas, também era importante para o povo. E eles deviam levar isso a sério. Não era uma brincadeira. Deus não estava chamando o povo para uma curtição, não. O chamado do Senhor era para viver de tal maneira na comunhão dos santos, e que todos esses santos olhassem para o seu Criador e Senhor, que está nos céus, e que tem providenciado todas as coisas, e mostrar então que há essa ligação constante. O Senhor Deus nunca se desvincula do seu povo, jamais. Você que já faz parte do povo de Deus, tem que estar essa consciência: eu estou em ligação com Ele. É por isso que você pode orar e falar com Ele diretamente. É por isso que você louva e Ele recebe o nosso louvor. É por isso que você o adora conjuntamente, porque você que é crente sabe bem que é assim que Deus requer de cada um de nós. Isso não, a gente não vai ficar olhando para quem está por fora, quem não está nem aí. Não, não importa. Para esses, o Senhor Deus já disse: quem não se afligia era eliminado. Quem não buscava fazer como o Senhor está mandando fazer, era destruído. Ou seja, se manifestava logo, dentro mesmo do povo, aqueles que não estavam vivendo de acordo com o que Deus queria que ele vivesse. Deus já tirava do meio. Havia um afastamento. E assim, espiritualmente falando, continua sendo. As pessoas que não estão buscando a Deus, que não se interessam pelas coisas de Deus, ela é eliminada. Ela vai se interessar pelas coisas que não são de Deus, pelo mundo, aí é fatalmente conduzida a uma vida perdida, triste, na escuridão. E às vezes até se contentam com isso, dizendo assim: ah não, eu vou aproveitar a minha vida. Se eu for sentar no banco de igreja, eu vou perder meu tempo. Na verdade, ela age assim, quem assim o pensa, porque ela não tem essa graça de Deus. Ela nunca vai entender. É o homem natural, que segundo as Escrituras não entende a obra do Espírito, nem pode entender,
porque se discerne espiritualmente. Mas os filhos de Deus, os nascidos de novo, esses têm um rumo diferente. Esses celebram junto na comunhão dos santos. Esses buscam estar atendendo à santa convocação do Senhor. Quando o Senhor convocava o povo, eles estavam lá. E se porventura estivesse alguém infiltrado lá no meio do povo, sem o interesse de fazer de acordo com o Senhor está dizendo que é para fazer, ele dizia: elimina, destrói, sai, tira do meio, não pertence a nós. E assim continua sendo hoje. Não precisamos aqui expulsar ninguém, até mesmo porque a igreja não expulsa ninguém, mas é certo que aqueles que não começam a vir, depois começam a se enveredar por outros caminhos, desistem no meio do caminho, não conseguem prosseguir, mas estão inseridos naquele contexto da parábola do semeador, que fala de dois tipos de pessoas que recebem a palavra com alegria, ou seja, elas reconhecem que a palavra de Deus é importante, elas reconhecem e sabem como é importante ouvir o Evangelho, saber essa verdade, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, mas o coração daquela pessoa, ela não se derrama na presença de Deus, ela não entrega-se ao Senhor, não houve uma ação sobrenatural na sua vida para que ela nascesse de novo. E aí, o que acontece, segundo a parábola do semeador? A pessoa recebeu com alegria, aí diz lá o texto: mas por causa dos cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, a pessoa abandona, ela não quer mais servir a Deus. Então aquela alegria momentânea de servir a Deus, de buscar a Deus, se esvai, ela não consegue prosseguir. O outro é o coração, esse é o coração materialista, o outro é um coração superficial. A pessoa vai, começa indo bem na igreja, olha que bom o Evangelho, aí depois vem a perseguição, a pessoa fica com medo, vem a zombaria das pessoas de fora, vem as pessoas perseguições dizendo: olha, cuidado, viu, você vai fazer, é crente agora, é? Aí a pessoa começa a ficar meio titubeante e aí não vem mais, fica pelo caminho. Mas há aqueles que recebem de fato o Evangelho, a graça de Deus, e germina o seu coração essa semente, e ele produz o fruto, e esse fruto é 30, 60 e a 100 por um. E então essa produção de fruto é a evidência de que aquela pessoa faz parte sim do povo de Deus verdadeiramente, e agora ela está atendendo às santas convocações, ela vem à igreja, ela participa, ela cresce espiritualmente, ela desenvolve a sua fé com temor e tremor. Por que isso? Porque ela está atendendo às santas convocações, porque ela está interessada nessas coisas, porque Deus operou na sua vida verdadeiramente. O Espírito Santo de Deus regenerou esta alma, e aqui estamos nós, todos nós, crentes no Senhor Jesus, desfrutando dessa realidade, graças a Deus, salvos por esta graça. Então vejam, o cuidado de Deus no Antigo Testamento em moldar aquele povo para que eles se mostrassem uma condição de santidade, tinha por objetivo tão somente conduzi-los num caminho que agradava a Deus. O objetivo é este: conduzir o seu povo num caminho que agrada a Deus. Então, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. O nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Então, se é o mesmo Deus, embora a forma de ação foi diferente de lá no Antigo Testamento para hoje, mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, nós devemos sempre atender à santa convocação do Senhor, de estar participando de tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Então a prioridade nas nossas vidas é esta: eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, então a prioridade é servir ao Senhor em todas as coisas, né? Não é à toa que o apóstolo Paulo disse assim: olha, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para quê?
para a glória de Deus. E qual é? Aí vem o nosso catecismo e diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando ele fala fim, é objetivo, finalidade. Então é isso. Quando você entende isso, isso permeia toda a sua vida, é maravilhoso. Porque você vai trabalhar e no seu trabalho você vai agir de tal maneira que glorifica a Deus. Você vai estudar, no seu estudo, você vai agir de maneira que glorifica a Deus. Está casado, tem um relacionamento, vai fazer com que o seu relacionamento seja para a glória de Deus. Tem filhos, na criação, toda a dificuldade que a gente enfrenta, mas sabemos que até nesse momento é para a glória de Deus. Então, quando permeia a nossa vida toda com esse pensamento santificado, vindo da palavra de Deus, aí reflete até aqui, no culto. Reunimos para adorar a Deus. Aí você vem com alegria. E o salmista, lá no Salmo 100, já dizia: entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendei graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre. Então você usufrui dessas bênçãos, irmãos. Então todos esses princípios são estabelecidos por Deus em sua palavra e certamente deve estar sendo usufruído por cada um de nós. A bênção de pertencermos ao povo de Deus deve nos conduzir, sim, a atender aos chamados, às convocações santas do Senhor, para estar servindo a Ele em todo o tempo, em todo o tempo. Não podemos negligenciar esta questão, não podemos jogar para debaixo do tapete, colocar como algo secundário. Não, é o contrário. Para nós isso é o prioritário, o secundário é as outras coisas. Não é à toa que diz assim das Escrituras: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas vos serão acrescentadas. Tem que se crer de fato nisso. É a palavra de Deus que nos diz. Se você priorizar em sua vida o buscar a Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. E é ser o seu povo para viver engessado e dizer: olha, fiquem quietos, não façam nada. Não, vida cristã é dinâmica. Tem gente que pensa que vida de crente é vida parada, que não faz nada. Não, a vida de crente é dinâmica. Vejam, tinham até as festas apropriadas para o povo, para ninguém dizer que o povo de Deus não tem alegria, não se alegra. Tem sim, tem festa. Nós costumeiramente fazemos nossas festas, celebramos, teremos daqui a pouco, depois do culto, um momento de confraternização, de celebração, jantar, senta lá, come, se diverte, conversa. E é isso que Deus abençoa a sua igreja. O povo de Deus experimenta disso constantemente. E precisamos, meus irmãos, então, diante dessa realidade maravilhosa, de que Deus tem dado festas para o seu povo, usufruir dessas festas, porque há uma santa convocação. Então não se afastem do povo de Deus, muito pelo contrário, se unam cada vez mais, participem cada vez mais, alegre-se com isso, tenha prazer nisso, pois as coisas do Senhor são diferentes. E tenho certeza que os irmãos testemunharão bem disso. Você vem para uma festa que é do Senhor, você está animado. Se tiver de ir para uma festa que não é do meio nosso, mas tem que ir, porque talvez seja festa de trabalho ou de parentes que não são crentes, tem que ir, tem que ir, ninguém vai deixar de ir. Mas o sentimento é outro, é bem outro, porque são pensamentos totalmente adversos, contrários, antagônicos. E vocês precisam entender que, quando se é povo de Deus, a melhor maneira de celebrarmos é estarmos reunidos. E como é bom desfrutarmos desta graça, desta bênção do Senhor. Como é bom podermos lembrar de cada um dos irmãos para orar, interceder, pedir, quando o irmão está enfermo,
quando o irmão está alegre, quando o irmão está agradecido, quando o irmão recebe uma bênção. Somos todos juntos, unidos e reunidos para adorar a Deus e servir a Deus e agradecer e interceder uns pelos outros. Isso é da igreja, isso é do povo de Deus, e isso faz parte desse momento de congregação que Deus nos concede, e por isso podemos desfrutar grandemente desta grandiosa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, andemos assim, na presença do Senhor, coletivamente, e toda oportunidade que tivermos para celebrar, estejamos juntos, para o nosso próprio bem, para o deleite da nossa alma. É o Senhor que estabeleceu assim, e você e eu precisamos estar caminhando nesse propósito de vida. Tudo que estejamos a fazer é para a glória de Deus, e assim o fazendo, o Senhor estará abençoando a sua vida, e você certamente continuará perseverante até o fim. Muitas dificuldades certamente vocês podem ter enfrentado ou vão enfrentar na vida, mas não podem deixar de perceber que a graça do Senhor está sobre você, que o amor de Deus, o nosso Pai, está conosco o tempo todo, trazendo essa paz em nosso coração e a alegria de sabermos que estamos servindo a um Deus vivo e verdadeiro. Não é um Deus qualquer, não é um ídolo qualquer, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor instituiu as festas santas para o seu povo, que convoca-os para participar, para mostrar a esse povo de que o Senhor tem cuidado deles, para mostrar ao seu povo que o Senhor zela por eles, e o Senhor quer que o seu povo também se regozije nele. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por tão grande bênção que o Senhor tem concedido a nós, e que continuemos assim perseverantes em meio à nossa vida aqui neste mundo, diante dos desafios que temos que enfrentar, mas na certeza de que iremos conseguir lograr êxito, porque não estamos aqui à toa, estamos aqui trazidos e conduzidos pelo Senhor para fazer parte do seu povo, e que assim sendo, ó Deus, façamos tudo para a glória do Senhor. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.